Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando a quarta semana pascal, semana em que o Senhor, o bom Deus, se apresenta como o bom pastor. Jesus é o pastor da igreja, Jesus é o pastor das ovelhas. Nós, católicos, pecadores, somos ovelhas do rebanho de nosso Senhor. Somos ovelhas do rebanho de Deus. É interessante a gente perceber que quem guia a igreja é o Senhor. E essa igreja que nós hoje somos partícipes, ela vem desde lá de trás. Ela é o sonho sonhado de Deus. É o Senhor, o bom Deus, que escolhe uma nação, a nação de Israel. É o Senhor, o bom Deus, por ter sido rejeitado por Israel, Ele funda o seu povo, Ele funda a sua igreja, que é essa que um dia nós somos batizados e assim entramos nela. Vejam que a primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, nos fala toda a história da salvação. É um grande resumo da história da nossa salvação. É um discurso muito bonito de Paulo para converter aquele povo, para mostrar àquele povo que de verdade Deus tinha nos visitado e que nosso Senhor não era um impostor e que a igreja não era uma seita, mas que nosso Senhor era Deus e que a igreja estava sendo alicerçada sobre a fé do antigo Israel, que não era um faz de contas, que não era uma invenção, mas que agora o reino de Deus começava a se instalar no mundo. Olhem que Paulo, um profundo conhecedor da história de Israel, foi discípulo de Gamaliel, bem formado, um judeu ortodoxo, que se converte e agora, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, começa a anunciar o Evangelho depois do encontro com nosso Senhor. Paulo se levanta ali na sinagoga, depois da leitura da lei dos profetas, se põe diante dos anciãos e começa a sua pregação. Israelitas, vós que temeis a Deus, escutai. É interessante aqui a gente entender que existia um grupo de pessoas ali, que é deles que vai originar a igreja. Era o grupo dos tementes a Deus, que eram simpatizantes do judaísmo e que estavam se preparando para de verdade se converterem, viverem ali a fé judaica. E esses tementes a Deus, eles se encantam com o discurso de nosso Senhor. A revelia dos prosélitos, a revelia dos judeus, e os judeus começaram a ver que aqueles homens que eles estavam catando, que eles estavam indo atrás, que eles estavam catequizando, agora a maioria deles estavam seguindo a Jesus. Por isso que Paulo aqui dirige a sua exortação para os tementes a Deus. Olha aqui, israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. De lá os tirou com braço poderoso e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto,
Paulo está fazendo aquele povo olhar atrás a história. Por esses dias, um católico da nossa paróquia me fez um questionamento tão sério. E eu gosto de gente inteligente que presta atenção na palavra, que questiona. Ele dizia assim: padre, eu queria saber do senhor uma coisa. Hoje o povo de Deus é a igreja. E como é que fica nessa história o povo de Israel? E eu dizia assim: que coisa boa, né? Está começando a perceber. Nós temos que entender que o povo de Israel nunca deixou de ser o povo de Deus. Mexer com Israel é mexer com um povo sagrado. A Igreja Católica pertence a Deus. Mas o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, sim, é o povo sagrado. É a mesma coisa assim, você tem 2 filhos. Digamos que um filho se revolte e brigue com o pai e com a mãe e vá embora. Ele deixa de ser filho? Não. Continua sendo filho, é rebelde, do coração duro, mas continua sendo filho. O povo de Israel, não é porque a igreja veio que deixou de ser povo de Deus, não. Continua sendo povo de Deus. E é tão engraçado isso porque a igreja, durante muitos anos, como que perdeu essa consciência. E para defender Jesus, a igreja rezava naquela oração que nós rezamos na sexta-feira da paixão, naquela oração universal. Ajoelhemos-nos, levantemo-nos. A igreja dizia assim: rezemos pelos pérfidos judeus. Aí vem um papa que vai governar a igreja de 1939 a 1958, Eugênio Pacelli, que depois vai receber o nome de Papa Pio XII. O Papa Pio XII diz: para com isso. A gente não pode xingar o povo judeu, não. Eles são os nossos irmãos mais velhos na fé. Vamos respeitar. E tirou essa história de pérfidos judeus. E a igreja reza pelos judeus. São sim nossos irmãos mais velhos. Deles que nós recebemos todo o Antigo Testamento. Nosso Senhor era judeu, Nossa Senhora era judia, os apóstolos todos eram judeus. E a igreja é fundada sobre a herança de Israel. É por isso que a igreja guarda com tanto carinho os lugares santos, onde Jesus nasceu, onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi sepultado. A igreja católica resguarda aqueles lugares santos ali. E nós devemos sim respeito a eles. Não existe nenhuma religião mais próxima a nós do que o judaísmo. Não existe. Continua sendo um povo sagrado. Continua sendo o povo escolhido de Deus. Não aceitaram, mas é. É como esse filho rebelde que eu falei para vocês. Então vejam, Paulo aqui, com toda a propriedade e dignidade, está mostrando àquele povo toda a história da salvação. Está mostrando àquele povo que a igreja não surge do nada, mas que nós somos um povo escolhido por Deus e prefigurado por Deus desde lá do antigo Israel. E Paulo faz esse discurso tão bonito aqui, tocando no coração deles, para que eles percebam a história deles, se convertam e abracem Jesus Cristo. Só que nesse inteirinho, a igreja hoje pega, nessa quinta-feira da 4ª semana pascal, a igreja pega um texto de uma cena que acontece após o lava-pés. Simplesmente porque o Senhor aqui a liturgia vai nos lembrar que o Senhor deixou muito claro o papel. Servo é servo, Senhor é Senhor.
O servo não é maior que o Senhor, como filho não é maior que o papai, como funcionário não é maior que o patrão. Vejam, nós aqui, vocês e eu, nós somos servos de Deus. Nós temos que tomar consciência que com os nossos pecados, com as nossas misérias, todas que nós carregamos, é Deus que nos conduz, é Ele. É Ele que na sua imensa sabedoria, com todo o seu amor, vai suscitando homens para colocá-los à frente do povo, mas para guiar o povo para Ele. O servo não é maior que o Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que enviou. Veja, vocês não são maiores que Deus, e o Padre é um mensageiro de Deus, não é maior que aquele que enviou. É por isso que, agora graças a Deus muitos já entendem, mas é por isso que desde o início eu dizia a vocês assim: todos nós temos que fazer a vontade de Deus. Todos nós temos que entender que devemos ser obedientes a Deus. Primeiro eu tenho que ser obediente e na minha obediência trazer vocês para Ele. Juntar vocês e dizer: Senhor, está aqui o teu rebanho. Por quê? Porque eu sou mensageiro. Não posso ser maior do que aquele que me enviou. Ele é o Senhor, Ele é o pastor, Ele é quem de verdade nos conduz. Olha, terça-feira nós somos na posse do padre de Catuti, Dom Roberto pregando, mas que pregação fina. Toda uma eclesiologia belíssima da igreja. Como quem de verdade entendeu o que é a igreja, o papel dele como bispo. E eu sentadinho, assim do lado, como o Bruno está, olhando ele pregar, e meu coração se enchendo de alegria, eu dizia assim: mas Deus é danado, o Senhor é danado. Pega pessoas que a gente nunca tinha visto falar e coloca à frente da igreja e diz: é do jeito que eu quero. Que coisa bonita. Isso me alegra tanto o coração, de saber que nós somos conduzidos por Deus, de saber com propriedade que aquele que prega, que anuncia, prega e anuncia Cristo, prega e anuncia Jesus. Vejam que é assim essa igreja. É tão bonito. Ontem nós tivemos a alegria dele anunciar a ordenação diaconal de 4 seminaristas da nossa diocese, inclusive o primogênito da nossa paróquia, né? E ao anunciar a ordenação de Marcelo, que vai ser no dia 2 de julho na catedral, a primeira, a segunda deve ser aqui entre dezembro e janeiro, se Deus quiser. Aí eu ficava em casa pensando assim, sofrendo com ele a manhã toda, a gente se comunicando, esperando o anúncio, sai, não sai, sai, não sai. E ele me dizendo: padre, eu estou agoniado, eu estou tão nervoso aqui. Eu digo: meu filho, espere em Deus, bora pedir oração. A gente pede, bora pedir o povo para rezar. E aí, depois de tudo que anunciou, aí o povo vibrou na paróquia. Padre, que bom, parabéns, que maravilha. E ele me dizia assim: padre, até hoje eu não dei conta de responder tantos parabéns. E eu pensando assim: mas olha a igreja, 8 anos e meio para fazer um diácono, ali no útero, gerando um homem de Deus para pregar, para anunciar o Evangelho. E aí, ele não está aqui não, né? Mas aí ontem eu vim olhar, começou a montar a estrutura, comecei a conversar com o seu Júlio, nosso ministro, né? Hoje ele morre, eu estou falando dele aqui, né? E aí seu Júlio
Olha lá, ele está lá atrás, ó, sentadinho de amarelo, né? E seu Júlio começando a dizer assim: padre, a igreja é bonita, né? Veja, 8 anos o menino estudou para ser padre, e o povo vai, abre uma garagem e faz uma igreja. Aí eu disse: olha como ele está danadinho, né? E começava a brincar com ele. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Jesus quer. Não é porque terminou o curso que vai ser padre, não. É a igreja que chama na hora que ela vê. A gente dá um sim e fica rezando, esperando. E a igreja vai e chama. E isso é belo, isso é santo, isso é divino. E mais divino é a gente ir tomando consciência que temos que rezar pelos padres, que temos que rezar pelos diáconos, que temos que rezar pelo nosso bispo enviado por Deus, para que todos nós possamos crescer na amizade com Cristo, possamos superar as dificuldades, as limitações, para cada vez mais entender e tomar consciência que somos mensageiros de Deus e que, apesar das misérias, devemos levar Deus a vocês. Devemos de verdade tomar consciência que isso tudo que nós fazemos aqui não é um rito exterior, mas é totalmente um culto espiritual ao Senhor, o bom Deus, que tanto nos ama, que é tão misericordioso, que coloca bálsamo nas nossas feridas, que nos entende, que caminha com a gente na hora das dores, angústias, dificuldades e tantos problemas. E o Senhor nos apoiando, nos segurando, para nos ver de verdade e reviver, para começar a felicidade aqui, e um dia essa felicidade nos fazer chegar aos céus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine, nos ajude, nos fortaleça, para que a glória de Deus na eternidade nos céus.